Qual é o pior tipo de pobreza que existe? O pior tipo de pobreza que existe é a pobreza espiritual. E a pobreza espiritual é um lugar de limitação e de resistência. O C.S. Lewis diz que quanto mais perto você estiver de Deus, mais longe você vai estar. E ele ilustra isso dizendo que Deus está acima de uma montanha e você sobe na montanha do lado. Você está perto, mas não é próximo, porque para estar próximo você precisa subir pela montanha certa, pelo caminho certo, e o caminho certo é o caminho do Evangelho. Às vezes você está numa igreja, mas não é próximo de Deus, porque você aprendeu que para alcançar a Deus você precisa fazer um monte de coisa. Não, para alcançar a Deus a gente precisa conhecer uma pessoa, e essa pessoa é de Jesus, o Cristo. Existe um caminho vivo pelo qual nós precisamos andar por ele. Existe uma outra coisa, existem pessoas que acham que não precisa estar na igreja. E ele diz assim, eu não estou na igreja, mas eu estou bem, estou perto de Deus. A pessoa mais perto de Deus é o diabo, porque ele sabe muito de Deus, mas desprezou toda a revelação. Então não adianta estar perto, você precisa ser próximo de Deus. Não adianta você ser familiar, você precisa ser íntimo de Deus. Então essa é a primeira verdade com relação à questão da pobreza espiritual, esse lugar de limitação. Você precisa sair desse lugar de limitação, porque eu preciso entender qual é o espírito do Evangelho. Veja, a salvação, ela se fundamenta no amor de Deus, ela se materializa, se torna real, uma condição real na graça de Deus, mas ela se concretiza na comunhão. Então, fora da igreja, fora da relação, fora da comunhão, não há salvação. Então você está evitando o confronto, os conflitos, você está evitando a sujeição, pois a Bíblia diz: sujeitai-vos aos outros, amai-vos aos outros, suportar uns aos outros, porque a salvação se consolida, ela acontece na comunhão. Então, para estarmos próximos de Deus, precisamos estar na igreja, precisamos estar na comunhão. É no templo que o Senhor está falando? Não, pode ser na sala da sua casa, tem que ter um encontro. Não basta ter reunião de pessoas somente, porque a religião ela proporciona reunião. E nessa reunião cada um apresenta o seu eu. A reunião é o encontro dos eus. A igreja não é o encontro dos eus. A igreja é o encontro do nós, porque nós somos uma só pessoa, e essa pessoa ela vai se materializando, ela vai se consolidando, no encontro, na igreja de Jesus Cristo. Então, quanto mais perto, mais longe, nós precisamos ser próximos do Senhor. Então, a pobreza espiritual é esse lugar de limitação, é esse lugar de resistência. Nós resistimos o Espírito Santo por causa das nossas ideias, por causa das ideias do diabo que é colocado na sua mente, conforme Paulo escreve a respeito das fortalezas, dos sofismas do diabo que são instalados na nossa mente, e nós passamos a ser anti a comunhão, anti o propósito, anti o evangelho, quando criamos um caminho para nós mesmos. Então você precisa de ter uma experiência de conversão, outra conversão, e mudar de direção e se voltar para o propósito de Deus. A gente precisa aprender o que é a verdadeira adoração, porque às vezes nós aprendemos que a adoração é cantar na igreja. A adoração não é nada disso. A adoração não é a música que eu canto, mas é a vida que eu levo quando a música para de tocar. Então tudo isso vai construindo a minha relação, esse lugar de proximidade, esse lugar de intimidade com Deus. Eu preciso fugir desse lugar de pobreza espiritual, porque Deus ele quer ocupar todos os lugares da nossa vida. Por isso que vida cristã não é o quanto eu tenho de Deus. Vida cristã é o quanto Deus tem de mim. E como diz o grande teólogo, Deus não quer apenas uma parte sua. Não há um só centímetro em nossa vida que Deus não diga é meu. Então se entregue verdadeiramente a Deus. Tenha Deus como prioridade. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar da sua vida, esse lugar se torna o lugar da idolatria. Deus não quer ter lugar na nossa vida. Deus quer ter prioridade. Isso significa dizer que tudo que eu faço para a glória de Deus. Conforme Paulo diz, quer comais, quer bebais, façais tudo isso
para a glória de Deus. Que Deus possa ocupar todos os espaços e que a verdadeira riqueza se instale, pois a Bíblia diz que Deus depositou em vasos de barro o seu precioso tesouro. Deus abençoe a tua vida.